Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber um amigo, o Alexandre Gerardo. O Alexandre, que é CEO da Acer do Brasil, já esteve conosco numa outra oportunidade e gentilmente aceitou mais um convite meu para poder falar de 2023, para poder falar e repercutir um pouco a sua trajetória profissional e principalmente também a sua visão de futuro. Ale, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Sei que a tua agenda não é nada fácil, para mim é sempre uma honra poder constatar que a gente sempre consegue aí um espaço na tua agenda para poder estar aqui com o nosso telespectador, para poder falar da tua história, da tua carreira e daquilo que você tem pensado aí para o futuro. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com você, Luciano. Mais uma vez, né? E a gente comentou a primeira vez eu estava assumindo essa posição, isso é bem legal, prazer sempre estar com você, independente do horário, dia, sempre gostoso estar por aqui e bater um papo com você. Agora, Ale, como é que é esse desafio de ser o número 1 da Acer no Brasil? Né? A Acer é uma grande marca mundial, uma grande marca global, uma marca conhecida e reconhecida no mercado, e você é o executivo número 1, ou seja, você é o chefe. Como é que é ser CEO de uma empresa do tamanho da Acer no Brasil hoje? Um desafio bem grande, né, Luciano? É muita resiliência, muito gestão de tempo, muita gestão de pessoas. É um desafio bem grande, é um mercado muito competitivo, é um mercado que tem grandes empresas também, né? É um mercado bem disputado e você precisa ter bastante paciência, resiliência, tá conectado o tempo inteiro, pensando no negócio, pensando em pessoas, novos negócios, e na Acer não é diferente. A Acer vai lutar, vai abrir novos negócios, estarão com novos produtos, novos canais, e eu acho que o segredo é esse, é você basicamente gerir pessoas, fazer com que o seu time desempenhe um papel importante, né, dentro do mercado, dentro da sociedade, e na Acer não é diferente. Tem um excelente time, uma equipe muito bem conectada com tudo o que a gente precisa, uma equipe muito unida, e isso é o que faz diferença do executivo, saber conectar as pessoas para que crie uma instituição melhor. Agora eu estou já 2024, vão completar 10 anos de Prime, né? Esse sonho que a gente acabou, com a graça de Deus, conseguindo concretizar, e a gente não só construiu, mas como a gente continua construindo uma grande rede de relacionamento. E basicamente presidentes, vice-presidentes e diretores sêniores. E independente de capacidade, independente de educação, independente de competência, o que eu vejo em comum em pessoas como você, Ale, e tantos outros presidentes que eu conheço, é humildade, né? Tem a consciência de que está presidente, mas que não é presidente, né? E que o legado é muito mais do que se apoiar numa patente, mas é ajudar e inspirar pessoas. Essa tua humildade, você já me confidenciou que as pessoas pensam que você é do RH, não é nem presidente. De onde é isso? De berço, do papai, da mamãe? O que definiu hoje ali essa tua personalidade de um cara absolutamente humilde dentro do desafio que você tem de ser o CEO da Acer? Eu acho que você respondeu bem de onde vem. Vem de papai, vem de mamãe, vem do berço, né? De que conexão com pessoas são importantes, pessoas são importantes, o ser humano é importante, né? Então a minha humildade vem sim dos meus pais, vem de criação. Sempre fui pautado por isso, meus pais ensinando o que é certo, o que é correto na vida, como tratar as pessoas, como ser humilde, como ajudar. E acho que isso faz muito parte da minha carreira, né? A minha grande missão é inspirar pessoas. A minha grande missão é ajudar muitas pessoas. Então isso sempre teve no meu DNA. E eu fui criando isso, muitas vezes, sem ter a consciência disso. E muitos anos atrás tomei consciência de que eu precisava realmente inspirar as pessoas, na vida pessoal, na vida profissional. E isso que fez a diferença, né? Eu acho que eu continuei sendo humilde, já, como você mesmo falou, eu estou CEO, né? Estou numa posição, e essa posição também me garante que eu crie pessoas e profissionais melhores. E é o que eu gosto, isso é o que me inspira no dia a dia, é o que é a minha missão, o que eu gosto de fazer. E como eu acabei de mencionar, as instituições são feitas de pessoas, né? Você precisa inspirar, precisa deixar um legado. Isso que é o gostoso de fazer e é isso que é o meu propósito. Eu gosto de fazer isso e é por isso que eu tenho uma equipe muito diferente.
eu comparo com outras corporações e vejo que a Acer tem um ambiente muito diferente porque eu consegui levar isso para a gestão da empresa e a gestão da empresa levou para toda a empresa como inspirar, como criar um ambiente de trabalho melhor, como ser humilde, como você deixar as pessoas leves para trabalhar. E isso foi o diferencial. Agora, de office boy a CEO de uma grande empresa, você sonhava com isso, Alexandre? Eu acho que lá no começo acho que ninguém sonha, né? Depois, quando você ganha um pouquinho de maturidade, isso vem sim. Em algum momento da minha carreira eu falava, eu tive a oportunidade de trabalhar com excelentes CEOs, excelentes executivos, né? Pessoas gigantes executivos, pessoas que tratavam pessoas muito bem, que eram grandes executivos, e eu me inspirava, e eu olhava aquilo e eles eram a minha inspiração. Falei, um dia eu vou ser igual a esse cara. Então, grandes nomes do mercado, que hoje ainda estão aí no mercado, e foi, acho que isso que eu falei, um dia eu vou ser CEO. E ele foi acontecendo, né? Eu fui cumprindo minha missão de pessoas, de trabalho, de como me posicionar, cumprindo tudo que me pediam, batendo as minhas metas, e ela veio naturalmente. As pessoas olharam e falaram, o Alexandre é um diferencial. O CEO veio naturalmente, não foi uma coisa que eu briguei, mas que eu fui me capacitando, tanto profissionalmente, né? Seja lá, não foi só porque o Alexandre se relaciona bem com pessoas. Isso é uma grande parte. Outra grande parte foi estudando, foi criando casca para isso, né? Criando relacionamentos que me levou ao CEO. Agora, o Alexandre também é um grande marido, um grande pai, né? Eu sei que você tem uma paixão enorme pela tua família, um carinho, né? E tudo que você faz, grande parte faz para eles, né? Como é que é o Alexandre, CPF não CNPJ? Grande parte não, eu diria, Lu, que eu faço 100%. Eu sou casado há 25 anos, minha esposa é minha amiga de infância. Só de que a gente se conhece são 35 anos, né? Tenho um filho de 21 anos, né? Já formado, já tem a vida própria. E é a razão por que a gente levanta de manhã. É a razão por que a gente trabalha, por que a gente faz as coisas. E sempre foram minha inspiração. Então, me dão todo o suporte. Né? Minha esposa é minha psicóloga, minha esposa é minha diretora de operações. Né? Ela que é a diretora da minha casa. E é a razão de viver, cara. É a razão, o relacionamento com a família para um grande executivo é essencial. É o que te dá estabilidade, as pessoas que te apoiam nas horas difíceis. Né? O executivo tem dias difíceis, você sabe disso. Então são as pessoas que estão prontas lá. Não tem ninguém que vai estar mais pronto para te apoiar, para te dar o ombro do que a sua família. Agora, Lê, você é um dos presidentes mais requisitados no Brasil para poder palestrar e para contar da tua história, da tua trajetória. Né? Primeira pergunta que eu te faço dentro desse contexto. Né? Você tem a noção da relevância que você tem hoje como uma fonte de inspiração para essas pessoas que sonham em chegar onde você chegar? E a segunda questão é, como é que você arruma tempo para atender esses convites que surgem de todos os lados para você palestrar, Lê? Respondendo a primeira pergunta, isso foi acontecendo, né? Realmente, hoje um dos executivos mais requisitados para palestrar em diversos assuntos, a maioria deles muito voltado para pessoas, para carreira, liderança, né? É uma coisa que eu gosto de falar e a minha carreira proporciona isso, proporciona aquele ponto de interrogação das pessoas, né? Como que ele chegou, como que aconteceu, né? Deixa eu entender, deixa eu ver a história desse cara. Então, sim, são muitas requisições para palestra, para entrevistas, jornais, revistas, essa coisa toda. E isso aconteceu com uma naturalidade. Acho que conforme fui ganhando relevância no mercado, isso foi aparecendo e isso tende a continuar. Acho que, como eu falei agora, inspirar as pessoas é uma das missões, uma delas, né? E eu quero seguir com isso, quero continuar e acho esse tempo, nesse mundo todo maluco de executivo, eu consigo encaixar, trazendo hoje com algumas online, outras, a maioria agora voltando para presencial, mas eu acho que um bom gerenciamento do seu tempo, um bom gerenciamento da sua agenda, é totalmente possível fazer isso. Muito bom, Lê. Vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Alexandre Gerardo, o Alexandre que é CEO da Acer Brasil. Nós voltamos num instante.
Olá, eu sou Homero, diretor da Peag, e hoje nós vamos conversar a respeito de turnover e absenteísmo. O que a Peag toma de ação para mitigar esse tipo de problema muito comum em operações terceirizadas e temporárias? Nós partimos de alguns princípios básicos: treinamento para as tarefas que têm que ser desempenhadas, o acompanhamento de perto e efetivo dos controles de ponto e jornada e intrajornada, garantindo o conforto e descanso do colaborador, bem como atendimento à produção. E também o prêmio, alguns prêmios que a gente elabora e trabalha com os funcionários em ações que envolvem a família, envolvem o próprio colaborador, envolvem o desempenho no trabalho. Dessa maneira, o trabalho dele é sempre reconhecido, ele se sente valorizado e motivado a estar presente na planta do cliente. Então, por exemplo, são sorteados alguns jantares, algumas viagens, alguns prêmios realmente em bônus no salário, para que haja esse interesse, essa motivação, reduzindo os índices negativos de absenteísmo, turnover e as faltas. Isso alinhado com treinamento e um planejamento prévio são a receita do sucesso para nós nesses indicadores. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Alexandre Gerardo, o Alexandre que é CEO da Acer Brasil. Ale, nós encerramos o primeiro bloco falando dos convites e números que você recebe semanalmente para palestrar, para falar da tua história, da tua carreira, da tua jornada como executivo. Falamos também do desafio que é você encontrar um espaço na tua agenda para poder atender todas essas demandas. E além de palestras, a gente estava falando um pouquinho nos bastidores, você começou um trabalho também de mentoria coletiva e individual para poder, de uma maneira mais personalizada, falar da tua história, né? Como é que está acontecendo essas coisas? Como é que essas portas estão se abrindo? Como é que você tem visto, Ale? E a gente já falou um pouco sobre isso, não hoje, mas a gente tem falado sobre isso, a questão da sua humildade, você talvez, muitas vezes, não reconheceu o tamanho que você é, e a aproximação das pessoas em relação à tua vida demonstra, de fato, que você é uma referência. Como é que você tem vivido esse momento diferente na tua vida, Ale? Porque assim, você chegou numa fase da tua vida que, na teoria, você já conquistou tudo aquilo que você poderia conquistar como executivo, né? E eu sei que quando um executivo chega aonde você chegou, ele entra numa outra fase que é compartilhar conhecimento, reter conhecimento, né? E você está tendo naturalmente esse caminho meio que delineado. Haja visto a quantidade de pessoas que te procuram para você palestrar, para você falar, e agora, além das palestras, está surgindo mais um caminho que é o trabalho de mentoria, e é um trabalho para inspirar, para contribuir, para ajudar, para poder fazer com que o ser humano tire de dentro dele todo o potencial que ele tem para poder alcançar os seus sonhos. Como é que você está vivendo esse momento especial na tua vida? Olha, está sendo muito prazeroso, né? A mentoria também é uma coisa que eu tinha planejado, né, para o futuro. As palestras foram trazendo isso, trazendo mais proximidade com pessoas, crescendo o meu networking, né? O network foi crescendo cada vez mais e as pessoas indicando. O networking, basicamente, todo mundo sabe como é isso, é a indicação do que é bom no mercado, quem que fala bem no mercado, por que esse executivo é diferente. Isso foi crescendo muito, né? A questão que eu falei no bloco anterior de inspirar as pessoas foi natural, e eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei de pessoas, e até brinquei com você que uma pessoa de RH me falou por que eu não era diretor de RH e não diretor CEO, né, diretor de operações. E eu falei assim que o diferencial de tudo isso são pessoas. E isso foi nascendo naturalmente, as palestras, e agora tomando um rumo de mentoria. As pessoas que realmente querem saber, Alexandre, mas como que você inspira as pessoas, né? Como que você fez para sair de office boy a CEO? Qual que foi sua história? Como que você chegou? E todo executivo, de sucesso, também tem dor, né? As dores deles estão lá. É entender as dores deles. A mentoria está acontecendo naturalmente. Muitas requisições do tipo, eu queria que você me mentorasse, queria que eu entender como que foi a sua carreira, e eu queria que você me entendesse e me guiasse. Está sendo natural, está acontecendo em alguns casos, né? E como eu te falei, eu gosto de inspirar as pessoas. Acho que estou inspirando mais ainda com palestras, acho que estou inspirando mais ainda com as minhas entrevistas. As entrevistas são tão leves como essa que eu estou conversando com você aqui, elas são muito naturais, sou muito eu, aqui não tem nenhum personagem. O Alexandre é muito Alexandre, eu sou essa pessoa mesmo. E acho que isso que está inspirando as pessoas de olhar e falar assim, eu gostaria de ser mentorado por esse cara, eu gostaria de entender como que ele chegou. Porque o executivo que entendeu que
eu estou naquela posição e não sou aquela posição, é um grande segredo. Né? Ele precisa entender assim, eu estou naquela posição e eu preciso criar relacionamento, eu preciso criar todo um entorno em mim. E a mentoria te mostra isso. A mentoria pega todas as suas ideias que estão lá, muitas vezes desorganizadas, coloca em linha e te ajuda a dar um norte. E eu acho que é isso. Eu acho que você inspirar a pessoa, alinhar os desejos dela, desenhar, ajudar ela a desenhar, porque todo mundo é muito inteligente, todo mundo tem muito para compartilhar, Luciano. Eu acho que todo mundo tem muito para inspirar. As pessoas muitas vezes só não têm essa noção, né? E eu acho que é isso, eu acho que a mentoria traz isso de diferente, você poder inspirar as pessoas e mostrar para elas um caminho diferente. Há uma certa idolatria no mercado pelos presidentes de grandes empresas, né? Eu me lembro que um dia eu fiz um evento e trouxe o Cappuccelli, presidente da Thyssen, para falar sobre a carreira dele, sobre a história dele. E no dia seguinte ele me manda uma mensagem, me perguntando por que as pessoas, comentando que uma pessoa que estava no evento na noite anterior, escreveu para ele no dia seguinte, pedindo se ele poderia atendê-la por um café. E o Cappuccelli respondeu para ela, por que você não falou comigo ontem? E o Cappuccelli me perguntou, Luciano, por que há essa barreira, esse distanciamento, esse medo das pessoas terem de se aproximar da minha vida, por exemplo, que sou presidente da ThyssenKrupp, mas sou um ser humano que tem as minhas dores, as minhas inseguranças, os meus medos. Eu falei, Cappuccelli, não sei, mas a gente vai tentar criar um meio para que esse distanciamento, se a gente não conseguir eliminar, que a gente pelo menos reduza. E você é um cara que sempre deu espaço e continua dando espaço, né, Ali, para as pessoas se aproximarem de você, quer seja agora com esse viés de palestra, quer seja agora com esse viés de mentoria. Você nunca colocou barreira entre você e as pessoas. E mais do que nunca, esse teu momento de vida prova que, de fato, você é uma pessoa acessível, que está sempre disponível para ajudar, né? Sim, eu acho que o Cappuccelli falou muito bem. Tem essa barreira, sim. E tive uma instituição de ensino, fazendo uma palestra que era justamente sobre a minha carreira, falar sobre de Office Boy a CEO. Me conectei com vários jovens, né? Todos eles perguntando como que era. E ali eu senti nessa palestra que eu consegui dar o recado. Ficou claríssimo que todos eles me conectando, marquei um café com alguns deles que pediram para fazer o café, não acreditaram. Vou tomar café com o presidente da Acer? Eu falei, você vai tomar café com o presidente da Acer, qual o problema? E fui tomar um café com alguns deles e ali eu entendi, Luciano, que eu consegui mandar a mensagem que essa barreira tem que ser quebrada. Independente de que eram os estudantes ou que fosse outro executivo, mas que eu era uma pessoa acessível. Que justamente eu queria inspirar e queria conversar com pessoas, seja quem fosse, mas que eu pudesse mostrar para eles que o CEO não é nenhum monstro, não é um ser no topo do Olimpo que é inacessível. Agora, todo ser humano, como o amigo mesmo bem disse, tem a sua capacidade que talvez nem ele mesmo saiba que tem, né? E quando você fala da sua história, né, você fala de algo que você viveu, algo concreto, algo que você não está vendendo, algo que você comprou. E quando a gente olha para a tua trajetória, Lê, quando a gente olha para de onde você saiu, para onde você chegou, a sua história é uma história que de fato pode indicar um caminho para essas pessoas que hoje pensam, sonham em alcançar a presença de uma grande empresa. Eu acho que não há nada de mais valor quando você fala da tua história, que suportou ou tem suportado esse momento de vida. Eu acho que o grande ativo que você tem hoje oferecido, disponibilizado para esses executivos que têm te procurado para fazer mentoria, é a tua própria história, né? Você tem consciência disso? Ganhei consciência disso com mentoria também. Fui muito bem mentorado, né? Então acho que eu ganhei consultoria nisso e também ganhei consciência disso. Eu acho que o grande executivo que mostra a sua história, desenha a sua história, transmite a sua história e saiba transmitir, porque às vezes também não é só, tem que saber transmitir a sua história, né? Tem que saber contar aquela história, né? O famoso storytelling, tem que saber contar aquela história como foi. E eu acho que esse é o diferencial, né? Se você saber contar a sua história, é o que as pessoas querem ouvir, é o que as pessoas querem, como que você chegou lá. Talvez algumas pessoas vendam grandes truques, né? Não, sabe o que é? Faça estude nessa instituição, faça isso, e não é esse o segredo. O segredo é você se espelhar em quem deu certo, né? A gente vive falando, se espelha em quem? Em quem deu certo. Entender isso. E tem sido um grande prazer, como você mesmo falado, muita requisição para que eu
conversasse com executivos, os executivos querendo saber como que eu cheguei lá, querendo que eu contasse o meu storytelling, fizesse toda essa passagem para eles, que eles pudessem se inspirar em algumas coisas e falar assim, eu vou implementar isso. E é o que tem dado muita solicitação, né? Muita solicitação de palestra, de mentoria, é isso que tem virado, porque as pessoas querem entender como que você chegou lá. Porque todo mundo quer saber, eu também tinha esse desejo, né? Eu também tinha esse desejo, como o CEO chegou lá, eu também tinha isso. E cheguei lá, ouvindo grandes executivos. E a gente percebe que é um ser humano, né? E percebe que é um ser humano. É um humano. Que tem dores também, tá? Tem dores, insegurança. Tem dores também, tem medos, tem tudo. Ele não é uma pessoa totalmente isenta de tudo isso. Ele não consegue lidar 100%. Ele tem os mesmos problemas que tem qualquer um. Agora, Lê, você continua sendo o presidente da Acer, né? E você está nessa jornada de poder ajudar as pessoas através da sua própria história. Você tem hoje o viés de palestras que você tem sido requisitado e tem conseguido atender. Você está iniciando agora esse processo de mentoria para poder ajudar executivos que sonham e desejam chegar onde você chegou. Tem mais alguma outra coisa que você pensa em implementar para poder potencializar essa tua nova jornada de vida, de poder ajudar as pessoas? Como é que você tem trabalhado esse processo? As oportunidades vêm acontecendo e você vai se disponibilizando para poder atender as demandas? Nesse momento eu estou me disponibilizando para as demandas que estão aparecendo, mas é uma coisa que eu estou construindo, né? É uma inspiração para o futuro, o meu futuro, é uma coisa que eu desejo sim, é uma coisa a qual eu vou investir muito mais tempo meu nesse processo, porque é um processo que, além de eu gostar, né, eu acho que é o futuro, né, para a carreira de grandes executivos. Nós temos muita experiência para trocar com outros executivos, passar a nossa experiência para eles, e é sim uma coisa que eu tenho para o futuro. O futuro que eu estou buscando é inspirar as pessoas através de palestras, de mentorias, e é para onde eu quero seguir meu caminho. Quando para o outro viés, que é o corporativo, você pensa em ser conselheiro? Tem alguma coisa no teu radar para esse outro viés, que é o CNPJ? Né? Tem sim, tem inclusive aparecido, né, alguns conselhos para fazer parte de conselhos. É um viés que também está na mira, porque tem aparecido, e é também o conselho é uma questão a qual eu quero trabalhar sim. É uma coisa que conselho, a minha experiência vai ajudar muito nas empresas, né? E conselheiros, a gente sabe o quanto pode agregar com grandes executivos, com grandes empresas. 30 segundos, se você puder dar aí um conselho para um jovem que hoje sonha ser presidente de uma grande empresa, o que você falaria para ele? O meu conselho é focar em pessoas. Obviamente que é muito mais que isso, né? Mas você sabendo lidar com pessoas, você sabendo inspirar pessoas, você sabendo lidar o dia a dia de pessoas, tanto a parte profissional como a parte pessoal, né? A mente das pessoas, tratar o medo delas, com certeza você vai ser um grande executivo. O resto você aprende, né? O resto, estudar, aprender os hard skills, os soft skills é uma coisa um pouco mais, você precisa de amadurecimento. E eu acho que você saber lidar com pessoas é um dos grandes segredos dos grandes executivos. Obrigado pela amizade. Obrigado a você. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.